E aí, aceita o café? Vamos, vamos bater um papo, tomar um cafezinho rápido. Faz tempo que eu não faço live, né? Faz tempo, deve fazer uma semana e pouco. E eu quero aproveitar esses minutinhos para conversar com quem estiver aí, depois com quem vier depois, né? Tanto no Instagram quanto na live que vai pro YouTube. Mas eu quero começar com uma notícia que eu li essa semana e que me chamou a atenção. Eu não vi repercussão dessa notícia, até porque a gente está distraído demais. A nossa mente está muito focada em coisas talvez não tão fundamentais para o nosso desenvolvimento humano, pessoal. Eu não estou desconsiderando onde nossas mentes estão. A gente sabe que só se fala em política, em eleição, mas a gente não está pensando em desdobramentos que têm muito mais impacto no nosso cotidiano do que escolher um ou outro fantoche, se é que você me entende. O que eu quero dizer é o seguinte, a notícia que eu li fala sobre o fim das redes sociais. Pelo menos nesse formato que a gente conhece. Você se lembra? Mais ou menos, fim da primeira década de 2000, o Orkut chegou, né, revolucionando. Aquilo foi um estouro, todo mundo começou a se falar, até pouquinho antes do Orkut, e meados do Orkut, eu não sei se você se lembra, existiam ferramentas na internet, como sites, como blogs, como, enfim, né, outras páginas que alimentavam as pessoas de informações. O fenômeno da rede social, começando pelo Orkut, mas especialmente depois do Facebook, concentrou tudo que antes era disperso na internet. Então, se você quiser ler uma notícia, se você quiser ver um vídeo, se você quiser interagir com alguém, enfim, você vai para a rede social e não mais buscar os sites. Foi aí que o fenômeno, por exemplo, dos blogs terminaram. Você lembra dos blogs? Eu ainda tenho o meu, que é o .wordpress ainda, flaviosiqueira.wordpress.com. Eu comecei com o blog, isso em 2008, quando eu percebi que a internet era uma janela para a gente comunicar, que no meu caso eu não precisaria me limitar, né, a ficar só no microfone de alguma rádio falando aquilo que comercialmente eu era pago para falar. Na internet eu poderia falar o que eu quisesse. E isso para mim foi uma revolução pessoal, tantas coisas vieram depois. Mas o fato é que com as redes sociais, a concentração dos conteúdos se tornou praticamente inevitável. Mas o algoritmo da rede social, a maneira como ela foi pensada, especialmente até o Facebook, foi para que ela funcionasse justamente como uma rede social, priorizando a gente aqui, a ligação entre as pessoas. Obviamente, sem ingenuidades, isso está cheio de controle comercial, de direcionamento de comercial mesmo, de anúncio, de venda, tudo bem, faz parte. Mas, especialmente agora, depois do TikTok, o que tem se reconversado, inclusive nessas plataformas como o Instagram e o Facebook, é que as mídias vão deixando de ser mídias sociais vão passando a ser somente mídia de entretenimento. Antes da internet, as pessoas passavam horas ligadas na frente da televisão. Tinha gente que chegava em casa e nem assistia televisão, só ligava para que o som, de alguma maneira, fizesse com que as pessoas se sentissem acompanhadas, não estivesse sozinho, sozinha, então ligava ali a televisão. Tem gente que dormia, e acho que até hoje ainda algumas pessoas dormem com a televisão ligada, mas o impacto, a influência, o poder da televisão e do rádio também na vida das pessoas cedeu espaço para as redes sociais e para a internet, que hoje é muito mais poderosa. Acontece que com o fenômeno do TikTok, dos vídeos pequenininhos, o que se prioriza hoje e cada vez mais é o vídeo e o vídeo de entretenimento. Por isso também o Instagram tem estimulado as pessoas a produzirem Reels, que são os vídeos de 1 minuto, né? Para entrar nessa onda do vídeo curto, do vídeo rápido e do entretenimento. Porque o que as pessoas têm feito de 5 anos para cá é muito parecido com o que se fazia lá atrás com a televisão. A tela atraindo a atenção o tempo todo para conteúdos dispersos e conteúdos vários. A relação entre pessoas já não é mais a prioridade nas redes sociais. E por isso elas estão deixando de ser redes sociais e se transformando em plataformas de entretenimento. Isso é bom ou é mal? Depende. Depende da gente, como tudo. Mas eu te confesso que eu me inquieto com isso e quando eu li essa notícia eu fiquei pensativo, isso foi ontem,
E hoje eu resolvi bater esse papo aqui com você porque eu não vejo esse fato isoladamente. Eu acho que isso faz parte de um movimento, né, que a gente se expõe cada vez mais sem perceber, que vai nos reformatando para que nada que seja profundo, inclusive um relacionamento, né, subsista. Pelo contrário, a gente vai se tornando cada vez menos permeável a relações, seja entre pessoas, seja entre conteúdos, seja em relação a aprofundamento. O que a impressão que eu tenho, e talvez, eu admito, fazendo parênteses, isso seja a típica desconfiança de quem não é da geração, né? TikTok, por exemplo. Toda geração adiante desconfia da geração anterior. Então, vê cada novo fenômeno, cada movimento tecnológico com desconfiança, como um problema. Isso já sempre houve e eu acho que sempre vai acontecer. Mas eu tenho alguns fundamentos para me sentir dessa maneira, além, obviamente, da minha idade. Um deles é que eu percebo que a grande maioria das pessoas está se tornando cada vez mais acelerada. É inegável que a exposição continuada, permanente, a uma tecnologia presente nos nossos bolsos, nas nossas mãos, nos acompanhando o tempo inteiro, em qualquer lugar que nós vamos, vai influenciando a gente. A televisão, né, enquanto meio de influência, era antigamente um grande móvel que ficava parado no meio da sala. Depois essas TVs ficaram mais leves, tal, mas dificilmente alguém anda com uma televisão, a não ser aquelas pequenininhas de celular. Acho que nem tem mais, né? Mas eu tive um celular que tinha uma televisãozinha, tal. Era uma tentativa de fazer com que as pessoas se acompanhando aquilo. Mas não faz sentido, já que a internet tem só conteúdo, você não precisa de uma TV. E na medida que a gente expõe 24 horas a ele, a mensagem que ele traz, a estética da informação, o ritmo da informação, vai nos trabalhando, vai nos formatando. Quanto mais acelerados a gente vai ficando, e isso tem a ver também, por exemplo, com recursos de aceleração de velocidade de áudio no WhatsApp, eu ouvi falar até que no Netflix está se pensando nisso, no YouTube, acelerados, e consequentemente menos pacientes, menos permeáveis. Aí você adiciona essa formatação dos tempos atuais com a nossa, e aí eu estou falando especialmente do Brasil, né, com a nossa crônica falta de educação, falta de apreço à leitura, falta de apreço ao pensamento. O que acontece? Eu te confesso que eu olho para as pessoas hoje, eu olho para... E aí eu uso algumas lentes, por exemplo, a política, né, que tem sido um forte meio de engajamento no Brasil, e eu vejo quanto tudo é tão raso, tão superficial, tão cheio de distrações e cortinas de fumaça. Eu estava pensando até esses dias sobre isso. Hoje em dia, e é por isso que eu dificilmente entro no assunto política, porque quando a gente fala política, você não quer falar sobre política. A gente não está falando sobre política. A gente está usando um código chamado política para falar sobre entretenimento, para falar sobre ódios, para falar sobre raivas. Tudo menos política. Os políticos que a gente elege, que a gente se apaixona, né? E esse é um fenômeno que me inquieta demais. As pessoas são apaixonadas por políticos. São animadores de auditórios, são disseminadores de raivas, são exploradores de ressentimentos, discurseiros, né? Aproveitadores, e são, e que se especializaram em identificar o ressentimento dos seus seguidores, os medos dos seus seguidores, as carências dos seus seguidores, e forçar, e apertar. Porque é isso que vai gerar a mobilização, o engajamento, na outra ponta o voto, e não só o voto, a adesão. Não basta votar, tem que aderir. Não basta aderir, tem que ser incondicional. E essa incondicionalidade só se consegue a partir do engajamento instintivo e jamais racional. É preciso diminuir a racionalidade
para que você não enxergue com clareza, com humanidade, com profundidade, por exemplo, um político, e passe a adorá-lo como um Deus. É o caso do Bolsonaro e é o caso do Lula, né? Que são os dois expoentes que desde cedo travaram essa eleição dizendo só existem nós dois. E as pessoas, em nome, discursando que a política, que a defesa da democracia, sei lá do que, entram numa onda de tanta agressividade, de tanto ódio, que revela não só a situação política, mas revela o zeitgeist, o espírito da nossa era. A política é só um jeito de se aproveitar desse espírito dessa era que não se concentra na eleição, como eu disse agora há pouco. Políticos são aproveitadores, políticos, como sempre, querem poder, né? Querem grana, querem poder. Então eles vão aproveitar e vão, se possível, aumentar, aprofundar esse espírito do tempo. Mas isso está presente em tudo. Por isso eu volto para a questão das mídias sociais, em detrimento agora para as mídias de entretenimento. Cada vez mais a gente está entregue a uma verniz, né, de ideias, de pensamentos, a uma estética cada vez mais rápida, mais vazia, mais fragmentada de conteúdos, e é claro que isso gera consequência. Os homens sempre escravizaram os outros homens, isso sempre aconteceu. Isso faz parte desse instinto ruim, muitas vezes, dos seres humanos. Se um ser humano puder escravizar o outro, ele vai escravizar. Às vezes é o marido que escraviza a mulher, às vezes é o dono de uma empresa que escraviza, de alguma maneira, os seus funcionários. Isso faz parte da natureza humana, muitas vezes. Se a gente não percebe isso e não domina isso, a gente entra nessa zona. O que eu quero dizer é que desde sempre houve meios para a escravização. O que a gente enxerga num passado relativamente recente no Brasil, a liberação dos escravos, ali na Lei Áurea, né, toda aquela história triste dos negros que vieram da África, enfim. Esse é um componente da escravização, mas ela continua e ela não cessou com a Lei Áurea. A escravização, na minha opinião, daqui para frente, vai acontecer cada vez mais no seu pensamento. Com os recursos invasivos tecnológicos que nós temos hoje, persuasivos, onipresentes, né? Não tem mais muita razão um regime, por exemplo, um poder, inventar de escravizar as pessoas de maneira tradicional, algemando e dizendo você agora vai trabalhar para mim e vai ser o meu escravo. Não tem muita razão para isso. Porque existem maneiras muito mais fáceis de se escravizar e muito mais eficientes. Como você seduzir a mente, como você diminuir a guarda, a resistência emocional, como você identificar as carências das pessoas e a partir da dor fisgá-las, dando em troca qualquer outra coisa para que a pessoa se sinta remunerada e se sinta feliz, grata por ser escrava. Eu sei que é um assunto chato, né, pra gente tomar café no meio da tarde. Mas eu acho que de vez em quando é importante a gente parar para pensar nisso, porque esse não é um fenômeno que acontece com o outro. Quando eu falo isso, é provável que você concorde e fale, olha, é verdade, porque o filho da minha vizinha, porque sei lá quem. E se esqueça que essa persuasão, que essa escravização, ela cerca a todos nós que vivemos nessa sociedade tecnológica, invasiva, apressada, distraída, onde o pensamento é cada vez menos um recurso que nos toca, cada vez menos. A gente acha que não tem tempo. Essa é uma coisa que faz tempo que eu falo, né? Um texto longo, eu não tenho tempo de ler. Um livro, eu não tenho tempo de ler. Eu não tenho tempo. Aí você soma o tempo que você passa na rede social, por exemplo, vendo pequenos videozinhos. E você vai ver que tempo você tem. O que você não tem é paciência. Porque, como eu disse lá atrás, a gente está sendo formatado. Só que a mudança é gradual. É igual a mudança da idade, a mudança do tempo. Você não percebe o seu envelhecimento. Dos 10 aos 100 anos, todo dia envelhecendo um pouquinho, você não vai perceber, a não ser quando aos 100 você olhar a foto de quando você tinha 10. E aí você vai perceber, poxa vida,
Onde é que foi a fronteira aqui do meu envelhecimento? Onde é que eu fiquei velho? Mas é assim que tudo acontece. É assim que o tempo passa, é assim que as horas passam, é assim que a vida passa. E é assim que as mudanças acontecem também. De maneira gradual, se bem que nos últimos anos, com a revolução de comunicação, revolução tecnológica, e como eu disse no início do vídeo, as coisas não são nem boas nem más, depende da gente. A revolução de comunicação é boa. Mas na medida em que isso foi acontecendo de forma tão rápida, e a gente percebeu uma outra oportunidade de pessoas entrarem em contato entre si, de descobrirem informações de maneiras totalmente novas, né? De terem acesso a conteúdos que antes a gente nem imaginava ter. É claro que isso potencialmente nos abre a cabeça, mas por outro lado o movimento seguinte, e está muito claro para mim, é de não permitir que essa cabeça se abra. Muito pelo contrário. É direcioná-la, dando a sensação de que a gente está vivendo um mundo novo, que as cabeças estão abertas, que as pessoas estão agora com direitos de escolha, mas os colocando justamente naquela condição de seduzidos pela escravidão, felizes por sermos escravos, sem admitir, sem perceber esses processos de aprisionamento mental. Essa é uma tarefa para cada um. Fazer um autoexame para se reconhecer, para saber onde é que eu estou me colocando nessa situação, onde é que eu estou me distraindo. É por isso que há tantos anos, nem era nesse contexto quando eu comecei a falar sobre isso, mas eu cada vez mais acredito na necessidade da gente se aquietar. Né? O se aquietar é perceber essa quantidade de ruídos, de paixões, de ressentimentos, de medos, que são instaladas na gente por várias maneiras, e como isso é combustível para pensamentos aprisionadores. Já percebeu como muitas vezes as pessoas colocam hoje numa roda, micro-roda de hamster, de ideias, de ressentimentos, de verdades, e não permitem de maneira nenhuma cogitar que eventualmente estejam enganados em um ponto ou em outro, né? O quanto isso é fator gerador de guerras, de brigas, de mágoas, de famílias que se separam, de gente que deixa de se falar, de amigos, de irmãos, enfim, por conta de uma bobagem, né? Onde é que a gente está permitindo tudo isso entrar na gente? Como eu disse lá atrás, propriamente esse fenômeno não é novo. O ser humano sempre foi vulnerável para esse tipo de coisa. Nós somos assim, né? Desde os seres humanos que querem escravizar os outros até esse hábito, essa tendência que a gente tem de se alimentar de dor, de ressentimento. Isso faz parte da condição humana. Mas da maneira como isso tem se acelerado e se colocado a partir da própria tecnologia, eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar na história. O que estão nos roubando hoje é pior do que roubar dinheiro, roubar o país, como há tantos anos isso tem acontecido. Estão nos roubando a capacidade da gente se entender, da gente conversar, da gente discordar, da gente debater, da gente discutir, da gente pensar, E se você não identifica em você esse processo acontecendo, é sinal de que você está totalmente imerso nele. Quanto mais eu nego, quanto mais eu acho que são só os outros e eu tenho total clareza em relação a isso, é sinal de que mais exposto você está, mais seduzido você está. Quanto mais você se coloca numa fronteira maniqueísta de guerra do bem contra o mal, se colocando ao lado do bem, combatendo o mal, seja lá o que representa para você ser do bem ou ser do mal, mais claro é que você está dentro desse processo. Essa é a sedução gradual que eu dizia agora há pouco, que vai nos roubando a consciência e vai nos cooptando para uma dimensão de insensatez absurda. Eu já contei, acho que eu falei até numa live recente, né, sobre uma experiência minha por questão de saúde, recente até, de perder consciência, né? E uma das lições que eu tirei dessa experiência foi como é gradual, é impressionante, como você não percebe. É como você vai dormir, né? Você deita na cama com sono e dificilmente você vai perceber todos os processos até cair no sono e começar a sonhar. É gradual. É assim que a gente perde a consciência física e é assim que a gente perde a consciência intelectual, a consciência humana.
É um processo muito gradual. E quanto mais distraído eu estiver, mais vulnerável eu estarei para uma condição como essa. Por isso, nessa live, a intenção de falar sobre isso é para te despertar, não é para te alarmar, né? Não é para gerar desgaste, desgosto, mas é despertar mesmo, é lembrar que a gente está num processo de transformação, de revolução, ou melhor, de comunicações e tecnológicas e de sentimentos e de manipulação de ideais que nunca houve e que isso, se passar de maneira desatenta, como tem passado, vai gerar consequências muito complicadas, como tem gerado. Quando eu falo sobre manipulação, e claro que a manipulação sempre houve, tem, né? Essa é mais uma característica humana, a tentativa de manipular o outro, mas hoje os recursos tecnológicos para te manipular são infinitos. Né? O que você pensa, você faz, o que você busca, o que você procura, aqui, ó, nessa telinha aqui só, sugando informações. O primeiro, isso a gente sabe. Né? A gente baixa um aplicativo, tá lá, você aceita, instalar a câmera, abrir teu áudio, abrir teu e-mail, abrir não sei o que, você é aceito. Já tem ali aquilo que a gente vê e o que a gente não vê. Sem entrar em teorias conspiratórias, mas é ingenuidade não imaginar, né, que maneiras de captar a sua conversa, maneiras de invadir a sua privacidade têm sido colocados. Agora, para quê? Só para vender? Eu acho que para mais coisas. Qual a maneira de me proteger em relação a isso? Ou eu me desapego completamente da tecnologia, vou morar no meio da selva, sem luz elétrica, sem nada, é uma opção. Ou eu fico atento, ou eu fico esperto. Em primeiro lugar, cuidando dos meus pensamentos, cuidando das minhas motivações, cuidando de mim mesmo. Como a gente tem dificuldade de perceber a transformação do tempo, né? E mesmo a nossa perda gradual de consciência humana, é necessário o tempo inteiro fazer revisões, fazer autopercepções, fazer autochamamentos pelo seguinte: esse tipo de conversa que eu estou tendo contigo agora aqui é uma conversa que não vai mudar o mundo, não vai mudar o rumo de nada, não tem como mudar. Né? A não ser que alguma catástrofe, alguma coisa aconteça, mas a humanidade está seguindo a sua escolha, o seu caminho. Nesse movimento é a percepção individual de cada um que sabe que pode salvar a si próprio. E uma vez que assim faça, salvando a si mesmo, é possível, né, que o seu despertar humano, que o seu entendimento, a sua abertura de consciência influencia, interfere no caminho de alguns. É isso que nos cabe. Né? Talvez a visão seja um pouco pessimista para algumas pessoas, mas eu chamaria de realista mesmo. Cuidar de si próprio, cuidar dos seus pensamentos, revisar a sua consciência, não se distrair tentando ser profeta do apocalipse, salvar a humanidade, ser o detrator dos inimigos, né? Porque isso é um movimento que te sequestra, que te rouba. Cuida de si próprio, cuida dos seus pensamentos, cuida das suas motivações, cuida do que é importante para você, né? Cuida do que te mobiliza, cuida do que ocupa o seu coração, os seus pensamentos, os seus ideais, as suas motivações, o que é? Por que é que você quer o que você quer? Por que determinados caminhos ou conquistas ou perspectivas são importantes para você e você vive muitas vezes para tentar alcançá-las, mas para quê? Qual é a razão? O que você quer provar? Para você, para os que estão perto, para a humanidade? Por quê? Eu publiquei um recortezinho agora há pouco aqui no YouTube, no Instagram, falando sobre reis e presidentes e pessoas poderosas que por um tempo ocupam um espaço, sem parar para reconhecer que esse espaço é breve. Reis sempre existirão. Já houve reis ultrapoderosos na Idade Média que morreram e foram substituídos, e depois outros vieram, e depois outros vieram. Hoje a gente está nessa bobagem de Bolsonaro, Lula,
que daqui a pouco também não estarão, e outros estarão, como já foi na década de 30. A discussão era Getúlio e o Júlio Prestes, e era ali, né? E passou, e passou, e passou, e passou. Assim como eu, assim como você e todos nós vamos passar. Já que tudo é tão passageiro, já que tudo é tão rápido, o que vale? O que fica? Né? O que importa de verdade? Essa resposta não é única, não é pronta e não é minha. É de cada um. E ela faz parte de um caminho. Eu não vou ter essa resposta. Eu não tenho essa resposta para mim hoje. O que é o mais importante, o que importa, qual o sentido da minha vida? Até porque eu já digo há muito tempo que a vida tem muitos sentidos. E me cabe, enquanto eu caminho, descobrir os sentidos da minha vida. E quanto mais eu caminho, quanto mais o tempo passa, quanto mais velho, quanto mais experiente eu vou ficando, mais eu entendo que os sentidos da minha vida têm a ver com simplicidade. Não com aquilo que eu posso ostentar, construir, impressionar. Simplicidade. É lá onde eu moro, é isso que o sistema, a tecnologia, as distrações, isso não me rouba. Quando eu olho para o meu passado e sinto saudade de algumas coisas, a grande maioria delas está ligadas à simplicidade, a momentos do dia a dia, momentos da vida, que a gente não perca isso nesse emaranhado de distrações, que no fim das contas tem a intenção de formar massas manipuladas que alimentam poderes que a gente nem sabe direito o que é. Nos retribui, nos tornando consumidores de produtos e de causas que a gente nem sabe por que estão aí. A gente se levanta bandeiras dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu defendo isso, eu defendo aquilo. E a gente nem sabe o que está por trás dessas bandeiras e muito menos reconhece. Eu tenho insistido nisso há algum tempo, eu acho fundamental insistir nisso. As bandeiras que a gente levanta, antagônicas, muitas vezes, na grande maioria, elas são enraizadas no mesmo solo. Elas são sustentadas pelos mesmos poderes. Esquerda, direita, capitalista, comunista, isso, aquilo, cristão, ateu. Na superfície, o palco das ideias, das divergências, das discussões, das brigas. Olhando de baixo, onde passa a minhoca, no solo, as raízes são as mesmas. E enquanto a nossa energia for a mesma, não importa as causas, as defesas, a superfície, os argumentos, o que vai alimentar essa planta e o que vai construir essa floresta é o mesmo material. As flores podem ser diferentes, olhando de fora, na superfície. As árvores também. Mas alimentadas pela mesma raiz e na mesma terra vão dar os mesmos frutos. Eu acho que isso é o entendimento daquela frase, daquela parábola bíblica, né? Pelos frutos conhecereis. Frutos não necessariamente é aquilo que eu dou de positivo ou negativo num primeiro momento, na primeira impressão dos outros. Porque a gente pode distorcer, iludir. Frutos têm a ver com aquilo que alimenta, aquilo que sustenta a raiz das nossas motivações, dos nossos caminhos. E essa percepção só acontece numa entrega cotidiana, pessoal, diária, de autopercepção. Autopercepção não tem a ver com se tornar uma pessoa iluminada, aqueles livrinhos, né? Seja iluminado, perceba, tal. E a maioria das pessoas lê ou busca esse tipo de coisa às vezes sem confessar, mas em troca de um benefício de enriquecimento, de prosperidade, ou seja lá do que for, não tem nada a ver com isso. Essa autopercepção tem a ver com a consciência cotidiana do que eu estou me transformando, o que eu sou hoje e o que eu estou virando, né? Nesse processo gradual que a gente não percebe de maneira imediata, o que eu estou virando? O que eu estou me transformando nessa sociedade? E que tipo de resposta eu estou dando para essa sociedade que se impõe de maneira tão sedutora e tão abrangente? Muitas vezes me roubando na minha identidade e me colocando dentro de um algoritmo que manipula massas e que me engaja sem que eu perceba. Onde é que eu estou nisso?
E o que eu represento no meio disso tudo? Eu tenho buscado essas respostas. Sugiro a você fazer o mesmo, tá bom? Desculpa o papo, né? Eu sei que eu tenho refletido sobre isso em relação aos meus conteúdos também. Eu sei que não é o que a maioria quer pensar, quer falar. Quando eu posto alguma coisa assim, ame assim, a galera vê. Eu sei que as coisas mais profundas, e isso é uma coisa que eu tenho refletido também, não são. Essas plataformas aqui não existem para isso, né? E qualquer conteúdo um pouquinho mais profundo, um pouco mais abrangente, numa plataforma como essa, cai de maneira contraditória e tende a se dispersar e tende a se tornar cansativo. Então eu estou cada vez mais assim refletindo sobre até a coerência de voltar para os livros, de voltar para outras mídias, né, que talvez caibam um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de calma do que a pressa desses negocinhos aqui. É a minha eterna relação difícil com rede social, de estar aqui, de ser legal, isso traz coisas boas, mas ao mesmo tempo também me cansa. Mas isso eu já falei. Tá bom, pessoal, obrigado, viu? Deixa eu ver, aquela história, né? Eu vou tentar abrir aqui na minha tela, porque quando eu tento ler os comentários mexendo no meu celular enquanto eu estou transmitindo, aí depois eu vejo que fica travando um monte e tal. E eu tô como eu tô usando dois Wi-Fis aqui, um eu vou usar aqui para minha, peraí, deixa eu coisar o áudio aqui. Um eu vou usar para ver no computador e o outro para ver no celular. Então, sempre terá público, sintonia, Babi Heads, obrigado. Me cansa muito também, diz a Karine. Pois é, assim, a Karine fala, continue e tal. Eu não penso, Karine, em parar. Essa é minha vocação, porque se eu paro para pensar assim, não vou mais falar nada, escrever nada, eu fico triste. Sabe a coisa da árvore que dá os seus frutos? A árvore às vezes quer dar um tempo nos seus frutos, mas às vezes ela quer continuar dando frutos só porque ela é árvore. Essa é uma parábola que eu falo há muito tempo, então quem me acompanha já ouviu, mas talvez quem não sabe, vou falar bem rápido aqui. A árvore só dá frutos porque ela é árvore. Ela não dá fruto para nenhuma outra finalidade. Nós é que aproveitamos o fruto da árvore e comemos, e fazemos a torta da maçã, e fazemos maçã do amor, e alguns frutos não são aproveitados. Talvez seja isso que eu estou me referindo, né? Alguns frutos caem. E quando a gente passa por eles, a gente fala, poxa vida, mas apodreceu, que pena. Era uma maçã tão bonita e apodreceu. Mas isso é no meu olhar. Não é no olhar da árvore e muito menos da natureza. Nada se perde, nada se apodrece. Um fruto que cai de uma árvore e não é consumido por uma pessoa, vai ser metabolizado pela natureza, vai ser comido pelos insetos. Então ele não apodreceu, ele só virou outra coisa. A gente tem a cabeça mercantilista, né? Poxa, eu poderia ter comido, eu poderia ter vendido, eu poderia ter feito isso ou aquilo. Mas tanto não é um problema que a árvore continua dando os seus frutos. Mesmo num lugar solitário onde ninguém nunca chegou, e vai poder colher aquelas maçãs. No meio da Amazônia, no meio de uma floresta, ainda tem as macieiras cheias de maçãs, mesmo que ninguém colha. E essa é a beleza da natureza e eu tento aprender com isso. Então a minha permanência nesse trabalho é um movimento tão pessoal que eu propriamente nem tenho uma explicação clara para dar, mas que faz com que eu continue, né? Mas isso não quer dizer que às vezes a gente não se canse. Mas a minha questão, Karine, a minha questão é o seguinte, será que essa plataforma é o melhor lugar? Né? Quem me acompanha no Instagram viu que eu estou fazendo os recortes de vídeos. No próprio YouTube eu também mudei. Eu não estou mais gravando aqueles vídeos mais longos como eu fazia antigamente. Estou fazendo recortezinhos e toda vez que eu entro no painel de análises do YouTube, ainda que eu olhando os vídeos eles têm menos visualização, mas o painel de análise me diz o seguinte, seu canal está 80% mais visualizado, 90% mais visualizado. Está crescendo muito o canal, tanto em inscrições quanto em visualizações, me indicando que é isso. Não tem porquê eu vir e gravar um vídeo de 25 minutos, de 20 minutos, tal, e se o que as pessoas querem no recorte. O que é legal também, dá para aproveitar. Eu mesmo estou reaproveitando conteúdos que eu nem lembrava mais e que são legais, que são significativos. Tem ali
a sua valia, né? Então eu estou tentando me adequar a isso mesmo. Será que eu não estou, sei lá, tentando trazer conteúdos ou momentos mais profundos para plataformas que não são feitas para isso? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. E todas as vezes que eu penso um pouco mais sobre isso, me acende a luzinha dos livros. Eu, em, sei lá, menos de 10 anos, eu escrevi 6 livros. Depois a árvore deu uma secada, né? Talvez por conta disso também. Me expor a essa coisa rápida de plataforma, tal, tal, tal. E da rádio. E sempre quando eu penso isso, fazendo um parênteses aqui, eu recebo mensagem de alguém dizendo: é legal isso, essas sincronicidades, alguém dizendo assim, poxa vida, saudade da rádio, eu queria ouvir programa ao vivo, você não volta a fazer. Eu estou cada vez mais propenso a voltar a fazer, eu não sei com que periodicidade, mas voltar a fazer a rádio inverso. A rádio é um ambiente, né, que me permite me aprofundar um pouco, ser um pouco mais amplo, enfim. Eu pessoalmente, eu me sentindo um pouco encurralado, um pouco estreitado só nessas plataforminhas aqui de rede social. é... LinkedIn eu nunca entrei. O LinkedIn é um negócio de trabalho, não é? Eu não sei muito bem. Mas eu não quero entrar em mais redes sociais, entendeu? Por isso que eu não vou entrar em TikTok, essas coisas assim. Para mim já está muito. Já é demais. Então, a não ser que fosse para substituir uma por outra, mas LinkedIn, não sei. Silas, fala, Silas, concordo com você, eu me canso dessa disputa de ego. Legal que você percebe, Silas, obrigado, porque o que a gente tem que fazer é não se entregar para essa disputa, né? É não se entregar. Ela está em todos os lugares e ela gera muito engajamento. Hoje, como eu disse lá atrás, ela está concentrada especialmente na política, mas não é só, e a política não é a causadora disso, ela só se alimenta desse processo. Emburrecendo pessoas, tornando as pessoas irredutíveis, briguentas, ressentidas, né? A política, infelizmente, tem se alimentado do ressentimento. Não só a política, o tempo onde nós estamos hoje se alimenta muito de ressentimentos, de dores. Liga a televisão, veja os jornais, veja os sites de notícia. O que mais rende? Treta, né? Briga, fulana falou de fulano. Está na natureza humana. Os seres humanos passam na estrada, vem um acidente, vão parar o carro para ver, não vão fazer nada, mas vão olhar o acidente. Nós somos meio cruéis, meio perversos. Mas exatamente porque isso está presente até no nossa raiz emocional, por alguma razão, isso é aproveitado por quem quer sequestrar mentalmente, por quem quer manipular, por quem quer dominar. E aí aumenta essa condição que na gente já, de alguma maneira, está ali instalado, e aí nos fisga, né? Por isso eu falo do fisgados pela dor. Agora, a crítica, Silas, é fácil. A gente percebe, né? Você percebe, eu percebo, a gente está olhando. Mas a crítica vai ser absurdamente incompleta e vai se transformar num ressentimento se eu não me contextualizo nisso. Isso está acontecendo ali. Ah, o Lula, o Bolsonaro, enfim, tá lá, né? Mas e eu? Diante disso, sou o quê? O que eu estou propondo para a humanidade? O que eu estou sendo? Em que eu estou me transformando diante dessa realidade que eu identifico e não gosto? Mas o que está acontecendo comigo? Eu uso uma referência há muito tempo já, e já falei muito sobre ela. Eu estou ficando mais paciente. Eu estou ficando mais pacificado, ainda que triste, né? Mas a tristeza se transforma em quê em mim? Me pacifica, me traz prudência. Eu estou ficando mais implicante ou estou ficando mais aberto? Eu tenho sido mais inclusivo em relação a entender as diferenças e respeitá-las. Eu posso concordar ou não. Mas o que as diferenças produzem em mim? Eu aprendo com elas? Ou eu me oponho a elas? Como eu lido com pessoas que não pensam como eu? Como eu trato pessoas que têm ideias diferentes da minha? Com desconfiança, com desprezo, com raiva, tentando convencê-las para a minha verdade? Ou eu entendo que cada um está fazendo o seu caminho? E ainda que eu discorde, é possível que naquele caminho que eu discordo,
existe sabedoria de alguma maneira, existe aprendizado de alguma maneira. Como eu lido com o mundo, como eu lido com a vida, como eu lido com os outros motoristas no trânsito, como eu lido com as pessoas, como eu enxergo as pessoas. É isso que vale. Não é o meu discurso. Porque, como eu disse, é muito fácil a gente criar discursos nobres aqui. A gente fazer uma leitura da humanidade e construir as nossas críticas, e provavelmente muitas delas vão fazer todo sentido, mas o que isso está fazendo em mim? Quantas pessoas que têm um olhar correto, um, um diagnóstico preciso em relação à humanidade, mas isso as transforma em pessoas amargas? Vale a pena? Não vou dizer que sim nem que não, se uma resposta é de cada um, mas para mim, não. Pessoalmente, eu prefiro o que me torne mais manso, mais sábio, mais aberto, menos dono da verdade, sabe? E essas revisões eu não faço criticando a humanidade, ainda que a humanidade tenha uma série de críticas para que eu faça. Mas eu só consigo identificar esses movimentos olhando para mim. Por isso eu disse, quem sou eu na humanidade de hoje e em que eu tenho me transformado? Esse é o desafio e é exatamente por isso poucos fazem. Porque não é fácil, porque é desafiador, porque isso requer desconstruções, isso requer humildade, isso requer diminuir o nosso ego, a nossa necessidade de sermos alguém importante, relevante. É difícil me diminuir, me enxergar como uma formiguinha nesse cosmos todo, né? Muito mais a aprender do que a ensinar, muito mais a ouvir do que falar. Nos tempos de rede social, onde todo mundo fala, quem é que está disposto a aprender a ouvir? Ouvir. Falar, 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 falar vira ruído. Quem está disposto a ouvir? Ouvir não gera admiração, né? Ouvir não gera seguidores. Ouvir. Deixa eu ver o que mais. Obrigado, Alessandra, jardineiro. Obrigado. O Dinho gostava mais na rádio pela manhã, tá fazendo foto. Pois é, Dinho. Mas, Dinho, você sabe que a rádio continua, né? Eu sempre repito isso nas lives. A rádio está no ar direto. Tem programa o tempo todo. E às vezes as pessoas ouvem e nem se ligam que são programas recuperados já. Porque é tão pessoal, é tão presente, é tão atemporal, né? Que eu recebo mensagens às vezes de pessoas falando, você disse isso agora, tal, eu queria comentar. E já foi. Então a rádio está lá, radioinverso.com. Mas a interação ao vivo tem o seu gostinho especial. E eu tenho pensado nisso sim, tá bom? Obrigado pelo estímulo. Prefiro ter paz do que ter razão, diz a Babi, ou Babi. É isso. É isso. Até porque isso é uma coisa que eu tenho falado muito, assim. As ideias, as razões, os argumentos, seja lá de qual natureza for, eles sempre estão expostos a contra-argumentos. As ideias, ainda que elas façam sentido, elas podem ser desmentidas depois. Não existe uma ideia absoluta, fixa. Eu não me aproprio disso, nem a ciência. A ciência está construindo uma história, ela está construindo um olhar e ainda aqui entre nós engatinhando. A gente só está conhecendo a ciência do ano de 2022. Como é que vai ser a ciência do ano 3000, do ano 5000, do ano 10.000? Quantas coisas de criança que a gente hoje considera inquestionáveis, né? E na realidade são coisinhas bobinhas, como a gente considera hoje a ciência de 1.500 anos atrás. Tudo está em movimento e perceber esse movimento me coloca diante dele no tamanho correto. Eu não estou sobre o movimento, eu só estou me movimentando nele como um bichinho, como um ser que está evoluindo na humanidade. Então, aprender a ouvir, né, e priorizar a paz em relação a ter razão é fundamental, até porque é a necessidade de ter razão, de ter argumentos, de vencer, é que muitas vezes nos sequestra, nos mobiliza. Quanta gente não aceita errar, não aceita não ter razão, não aceita não saber. Eu, pessoalmente, me canso demais de gente que sabe tudo, de gente que posa como reis ou rainhas da sabedoria. É muito chato. Por isso eu gravei recentemente um videozinho que está aqui falando sobre nunca fale em nome de Deus, né? Isso pode ser Deus da religião, pode ser qualquer outro Deus.
Fale em seu nome, as suas ideias, porque você é relativo, as suas ideias podem mudar. E se as suas ideias podem mudar e você tiver consciência disso, você não vai precisar se apegar com raiva, com ódio, com angústia, na tentativa de manter as suas ideias fixas, quando na realidade isso jamais vai acontecer. Botei inclusive um vídeo agora falando sobre isso. A gente está mudando e na medida em que a gente muda, mudam as nossas perspectivas. E quando mudam nossas perspectivas, natural que mudem as nossas ideias. Né? Eu até dei o exemplo no vídeo de quem fala, não, eu acredito em Deus, eu não me crença em Deus. Tudo bem, mas o teu olhar referente, relacionado a Deus é o teu olhar. E esse teu olhar indica onde você está hoje. Amanhã, na medida que você se movimentar, esse olhar vai ser diferente. E naturalmente, não é uma questão de Deus mudar, da ideia, do objeto, né, da sua crença mudar. Mas você muda. E na medida que você muda, é natural que o lugar de onde você está vendo também se altere. Aceitar isso tira um peso das minhas costas, uma culpa, que muitas vezes as pessoas se colocam dizendo, como eu estou mudando de opinião? Mas e daí? A gente muda de opinião em relação às pessoas, em relação aos sentimentos, em relação às crenças, em relação à vida. Isso é evolução também. Quase indo embora, o que seria do mundo se não fossem os indignados? Karine, isso é um ponto importante para a gente encerrar aqui. Eu acho legal, eu acho que a indignação é uma energia que mobiliza e promove muitas mudanças. E quando eu falo o que eu tenho dito aqui, a minha posição não é contra a indignação, contra a revolta, contra eventuais revoluções, não é isso. Mas para que a minha indignação produza algum fruto, é preciso que eu tenha consciência de onde ela parte. Porque é natural eu me sentir indignado com uma série de injustiças. Eu falo muito sobre isso também. Às vezes você vê pessoas com discursos corretos, pregando, por exemplo, mais abertura, mais inclusão, mais respeito, né? Mas a energia que movimenta esses discursos corretos é tão distorcida que mesmo que a indignação, o objeto de indignação seja louvável, o caminho que você está usando para fazer isso é reprovável. Porque ele não gera modificação, muito pelo contrário, ele gera ressentimento, ele gera revolta. A questão é o ponto de partida dos meus movimentos, das minhas intenções, das minhas indignações, das minhas paixões, das minhas críticas. É isso que vai indicar para onde elas vão. A crítica por si própria, ou a indignação isoladamente, não necessariamente vai promover nada de bom ou de mal. Desde que eu tenha consciência de onde ela vem. Porque, caso contrário, eu posso estar alimentando essa indignação com o meu ressentimento, ou qualquer outro sentimento que não seja bom, e dando a ela uma causa nobre, somente para que ela se mantenha no lugar de virtude. Então eu me coloco num partido político, eu me engajo numa religião, numa jihad qualquer, para combater os infiéis, né? E eu estou defendendo Deus, a minha indignação é contra os pecadores, sem fazer o autoexame de que eu sou, para usar esse mesmo termo, um pecador também, para que eu sou um ser humano também. Mas ela vai me colocando no nível de superioridade e a elevação moral, né, que sustenta esse meu combate, só vai me cegar e vai fazer com que eu não mude, eu me apegue ao meu discurso. Então não é questão de ter ou não ter indignação, mas de onde ela vem? Por que ela está aqui? Tudo bem, a gente está indignado com o país, e eu também me indigno com o país. Mas aí eu volto para aquilo que eu estava dizendo antes, mas essa indignação está gerando o que em mim? Antes eu querer que ela movimente poderes e mude o país, ela está sendo capaz de me reposicionar num ambiente de mais sabedoria, de mais entendimento, de mais lucidez, ou o contrário? Se for o contrário, dificilmente essa indignação vai ser proveitosa para a coletividade. Se para a individualidade ela já está sendo assim tão perniciosa, né? Revisando sempre, nos revisando, diz aqui a Gisele. É isso aí, Gisele. Nos revisando o tempo todo é o desafio e essa distração nos impede disso. Mas acho que é isso. Acho que eu peguei aqui tudo. Então tá. Pessoal, obrigado, tá? A live fica disponível aqui no Instagram, depois fica no YouTube também, daqui a pouquinho. E venha quando você quiser, interaja, e eu fico feliz com esses comentários, isso me deixa muito feliz. Eu tenho preferido, inclusive, fazer lives do que gravar vídeos maiores. Quando a ideia é fazer um vídeo um pouco maior, aí eu faço uma live,
Porque aí tem a interação, tem a troca, tem as ideias, e isso também é muito bom, tá bom? Obrigado, reflita sobre isso, que o resto da tarde, do dia, da noite, do momento que você estiver vendo, seja bom. Eu vou seguir, meu café aqui já esfriou, um monte aqui, eu vou pegar outro café agora e seguir as minhas coisas aqui. A ideia, só para a gente terminar, não é trazer desconforto, não, mas às vezes esse desconforto, como um remédio, pode nos ajudar a sair da inércia, sair da autovitimização, sair, né, de lugares que não são legais e nos reposicionar. É necessário que seja assim, tá bom? Obrigado, até a próxima. Fique bem.